vidas, amém? Vamos abrir a palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. 1 Reis 19, 8. Elias no monte Horebe. Vamos lá? Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porém os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 jumentas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu para Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai, a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Amém. Por favor, os irmãos podem assentar. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, domingo último, o Senhor nos deu uma palavra, porque
creio que nós estamos vivendo um tempo de entendimento, de revelação, de restauração, de visão. Estamos vivendo um tempo de possuir, um tempo de reconhecimento, de reconhecer, de revelação, de restauração, de saúde, de equilíbrio. E nós começamos domingo falando um pouco sobre a restauração da identidade. E nós falamos sobre a identidade da igreja como noiva. Levamos então ao entendimento de que devemos restaurar a característica de noiva. A mensagem de domingo está no nosso site, em mensagens anteriores, que pode ser acompanhada, é interessante. Tempo de renovação, de conserto, de aliança. E hoje eu queria falar sobre a restauração na área espiritual, na área de unção. Porque nós estamos muitas vezes enganados. Sabia disso? Porque muitas vezes nós, porque estamos na igreja, porque estamos na casa de Deus, às vezes nós perdemos aquele primeiro amor, perdemos aquele desejo de buscar ao Senhor. Porque nós temos que entender uma coisa, irmãos. O que nós temos aprendido, o que tem passado, é que nós buscamos a Deus quando temos necessidade. Quando eu tenho algum problema, eu recorro a Deus. Eu estou com um problema, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou jejuar, eu vou clamar, eu vou passar a madrugada chorando, eu quero buscar a presença de Deus, eu preciso, mas na hora que a coisa começa a dar uma calmaria, o que acontece? A gente também dá uma esfriada. Agora tudo chegou no lugar. Tempos de guerra, tempos de perseguição, de tribulação, o que a gente faz? A gente ora, a gente geme, a gente busca, a gente se conserta, a gente se consagra, a gente quebranta, mas na hora que está tudo correndo bem, e pode analisar que o diabo pode usar isso até de estratégia. Por quê? Porque se o diabo antigamente, no tempo da igreja apostólica, dos apóstolos, a igreja primitiva, o que acontecia? Os cristãos, eles eram lançados aos leões, nas arenas, eles eram lançados, queimados vivos, crucificados. Havia uma perseguição tão horrível, mas tão terrível contra os cristãos, contra aqueles que aceitavam o Senhor Jesus. E aquilo ali, o diabo viu que a única coisa que o diabo fez foi mandar gente para o céu. Mandou gente para o céu. Por quê? Porque o crente estava consertado, consagrado, em comunhão, intimidade com Deus. Quem é que vivia numa época dessa um cristianismo e não fosse autêntico, filho de Deus, com o seu nome escrito no livro da vida? Por quê? Ou você é ou você não é. Se for, está correndo risco de morrer, correndo risco de morte. Então nós entendemos assim, que a expectativa da época foi, se você vê o apóstolo Paulo, quando chega para ele a notícia que ele vai ser morto, que ele foi condenado à morte, sabe o que ele faz? Ele comemora. Você já viu alguém comemorar a morte? Paulo comemorou, porque ele dizia: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Se vivo é para Cristo, se morro é para Cristo. Para mim, melhor seria morrer. Mas enquanto estou vivo, anuncio Cristo. Então o que acontece? Ele estava ali, a notícia chega e ele começa então
ele poderia ficar nervoso, ficar com medo, mas ele pega uma caneta ali, uma pena, uma tinta, e ele escreve: combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a minha fé, e agora eu vou receber a coroa da vida eterna. Agora é o meu momento melhor, porque para isso eu me preparei, para isso eu me dediquei, para isso eu entreguei toda a minha vida, para isso tudo aquilo que eu sabia que eu era, eu despojei, considerei como se fosse um lixo, joguei fora para alcançar a graça e a misericórdia do Senhor. Agora estou pronto para receber aquilo que o Senhor me prometeu. Ele festeja, é um momento maravilhoso na vida dele, porque eu cheguei até aqui e guardei o testemunho, guardei a minha fé. A luta, os combates, as perseguições, as lutas, não me fizeram afastar do meu Deus, não puderam me afastar. Ele escreve, quem separará do amor de Deus? A morte? A espada? Quem separará? O comprimento, a largura, a profundidade? Nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, vamos falar um pouquinho sobre uma restauração espiritual. Nós muitas vezes precisamos ser restaurados espiritualmente. Eu creio que esse tempo do Senhor é um tempo de restauração do crente. Por quê? Dá para você imaginar Elias, o profeta Elias, o homem de Deus, que enfrenta 450 profetas de Baal, porque nesses dias aqui, a maior ameaça que existia era Jezabel e Acabe. O maior inimigo do Senhor era Jezabel e Acabe. Por quê? Porque eles estavam no poder. Ele era o rei. E então o que ele fazia? Como um rei, adorador de Baal, havia nele uma força, um poder que atraíam as pessoas, que faziam opiniões. E as pessoas então também passaram. Ainda o profeta diz: até quando cocheareis entre dois senhores? Por quê? Porque o povo tinha no coração o Senhor, mas também estavam também voltados para Baal. Por que vocês adoram dois senhores? Ou o Senhor é Deus, ou Baal é Deus. Vamos hoje decidir quem é o Senhor? Se o Senhor Deus de Israel, Ele é Deus, Ele é Senhor, então vocês o seguem. E se Baal é o Senhor, então vocês seguem Baal. Vamos tomar uma decisão hoje. Vamos. Então vamos fazer o seguinte: o Deus que responder por fogo, Ele é o Senhor. Pode chamar os 450 profetas de Baal. E eles ficaram o dia todo, mas não conseguiram fazer que respondesse com fogo. Por quê? Porque ninguém é como o nosso Deus. Ninguém. Irmãos, aquilo que Deus faz é único. Nós temos que entender que a obra do Senhor, por isso ele diz: agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá as mãos fortes, os braços do Senhor de agir? Operando eu, quem impedirá? Quem poderá impedir as mãos do Senhor de agir? Quem? Ninguém é como o Senhor. Ninguém é como o Senhor. O dia que Moisés lança o seu cajado no chão e transforma em uma serpente, aí chegam os sacerdotes dos deuses do Egito e dizem: mas isso aí a gente também faz. Todo mundo jogou o seu cajado no chão e também virou em serpente. Isso não tem mistério. O que o seu Deus faz, o meu também faz. Só que tem uma coisa: a serpente de Moisés tragou, engoliu todas as outras, e só ela permaneceu, só ela prevaleceu.
De todas aquelas, só uma. Por quê? Porque a serpente de Moisés, ela era superior às outras. Por quê? Não é que ela era superior, mas o agir de Deus é superior aos deuses dessa terra. Então naquele dia, o Senhor respondeu com fogo, e o povo adorou o Senhor e disse: só o Senhor é Deus. E então perseguiram e mataram os 450 profetas de Baal. E de repente, essa mulher maligna, chamada Jezabel, ela manda dizer para Elias: o que você fez com os meus profetas hoje, amanhã, essa mesma hora, nós faremos com você. E ali deu um esfriamento em Elias. Por quê? Porque por um momento ele achou que tinha extinguido, estava extinto a adoração a Baal. Agora não haverá mais altares a Baal, agora não haverá mais adoradores de Baal, agora não haverá mais pessoas que vão voltar para Baal. Agora é o fim de Jezabel, é o fim de Acabe. Essas pessoas não vão poder influenciar o povo, sabe por quê? Porque agora o povo adora o Senhor, porque agora o povo está do lado do Senhor. Mas quando veio assim: olha, você achou que você acabou com nós? Saiba que amanhã nós acabaremos com você. Então, aquele homem, profeta de Deus, ungido de Deus, o homem que tinha a unção de Deus, o Espírito de Deus sobre ele, a unção de Elias, a unção de Elias, ela é tão preciosa, ela é tão poderosa, ela é tão forte, a unção de Elias, que a Bíblia mesmo disse, o próprio Jesus confessou que João Batista veio no espírito de Elias. Veio no espírito de Elias. E a própria palavra dizia: Elias virá para nos mostrar o Messias. O espírito de Elias, a unção de Elias. Essa unção espiritual de Elias. E o que vem a ser essa unção tão especial? Nós vamos estudar sobre isso. Elias está lá, está desanimado, decepcionado. Ele começa a pensar assim: eu achei que agora as coisas iam ser diferentes, mas sabe, eu estou decepcionado. Sabe por quê? Porque nada mudou. Quantas vezes a gente fica decepcionado porque a gente tem grande expectativa, agora vai, agora a coisa vai, agora a gente dá uma reanimada, de repente dá aquela esfriada, fala assim: poxa, eu pensei que ia dar certo, eu pensei que agora ia. De repente vem aquele esfriamento, aquele desânimo. Ele deitou e disse: Senhor, tira a minha vida, porque eu não tenho força mais, eu estou desanimado, Senhor. Só ficou eu. Todos os homens agora se renderam a Baal, todos eles se prostraram, adoraram, e eles vão até o altar de Baal, vão continuar adorando Baal, beijando o altar de Baal, eles vão continuar oferecendo os seus sacrifícios. Olha, Senhor, eu cheguei numa conclusão que tudo que eu fiz foi em vão. Tudo que eu fiz foi tão bonito, descer fogo do céu, aquela coisa toda. Só que tem uma coisa: é melhor o Senhor tirar a minha vida. É melhor o Senhor tirar a minha vida, acabar meu ministério, parar com tudo isso aqui, porque isso aqui não vai dar em nada. Estou desanimado. Estou com vontade de parar. Estou com vontade de desistir. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você já pensou e falou assim: eu não vou mais conseguir mesmo? A coisa está tão difícil que eu acho que eu vou parar no meio do caminho, eu vou parar por aqui. Porque eu já fiz de tudo, já insisti, já persisti, já fiz tudo o que eu tinha que fazer, e agora eu vejo que está tão difícil, está tão longe. Então nós achamos, sabe o quê? Que aquela unção em nós já cessou. Nós achamos que aquele mover que estava em nós, que a gente falou: agora vai, porque eu estou sentindo
o mover de Deus, estou sentindo o Espírito de Deus, eu estou sentindo um tempo, acabei de falar, tempo de entendimento, de revelação, de possuir, de reconhecer, de clamar, de receber, de vencer. Eu estou achando que agora a vitória é minha, agora a coisa vai. E de repente, vem a decepção. Mas a hora que ele está deitado, o anjo acorda ele e fala assim: come pão e bebe água. Ele acordou, comeu, bebeu, deitou e dormiu de novo. E o anjo chamou ele de novo e falou assim: vai comer mais e vai beber mais. Você precisa comer mais, você precisa beber mais. Sabe, irmãos, é isso que Deus está falando com você hoje. Você precisa comer mais. Mas comer o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Precisamos beber mais. Beber do quê? Beber das águas, dos rios do Senhor, da presença, do Espírito. Irmãos, é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida, é isso que o Senhor quer fazer da igreja. Restauração espiritual. Por quê? Porque você acha que cessou? Você acha que parou? Você acha que está extinto? Mas lá atrás Deus me usou tanto. Eu era usado para falar de Jesus para as pessoas me ouviam, as pessoas se convertiam, as pessoas eram abençoadas, as pessoas eram tocadas, mas agora, não sei, viu, está tão estranho. Eu acho que ninguém mais quer Jesus, ninguém mais quer se converter, ninguém mais quer dar importância para a palavra de Deus, ninguém mais quer levar a sério as coisas de Deus. Eu estou achando que agora esse mundo está mudado. Esse mundo mudou tanto, que os jovens, as pessoas, antigamente a gente vinha jovens em vigílias, jejuando, se enchendo do Espírito Santo, falando em outras línguas, jovens evangelizando, jovens trabalhando, e hoje a gente só vê jovens perdidos nas drogas, na prostituição. O mundo está de tal situação que, olha, está tudo perdido. Pensei em fazer alguma coisa, mas esses jovens nem vão querer mais. Hoje a cabeça deles está nas coisas do mundo, a cabeça deles está em outras coisas. Eu vi um pastor que disse assim: um jovem que usava droga, ele falou: olha, eu conheço uma coisa. Ele usou uma gíria, ele falou, aqueles jovens só falavam em gíria, ele falou assim: eu conheço um bagulho legal. Interessou. Que bagulho é esse? Um negócio bom. Faz a gente viajar longe. E ele já falou: me dá aí, eu quero provar. Ele falou: então vem comigo, vamos clamar ao Senhor. Você vai receber o que você nunca recebeu na vida. E aquele jovem falou assim, quando começou a receber a unção de Deus, a presença de Deus, ele falou: ele falou: não existe droga, não existe nada que seja melhor do que a presença e a unção do Espírito de Deus. A gente tem que entender uma coisa: o mundo vai para onde for, o mundo pode passar, o mundo pode, a iniquidade se multiplicar, o mundo pode a plenitude dos gentios, o mundo pode mergulhar, e está mergulhando num abismo, e esse abismo vai, um buraco chama outro buraco. A Bíblia fala: uma noite chama outra noite. E o que a gente vê é a iniquidade se multiplicando, mas a palavra de Deus diz: aonde abundou abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por quê? Porque a unção, Deus quer que a gente reconheça que a unção que está sobre você é muito maior do que o pecado que está no mundo. Quando a palavra de Deus diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, ele não está falando somente do poder de Deus, da grandeza de Deus, porque isso aí não tem nem comparação. Vamos comparar Deus com o diabo? Não tem nem como comparar.
Não tem nem como comparar. Ele é Senhor e Criador. O diabo, ele não é nada e é criatura. Ele é treva e criatura. Deus fez o céu, a terra, os frutos de Deus. O céu, a terra, o homem, tudo que existe. E o diabo? O que o diabo criou? Jesus falou, ele é o pai da mentira. Porque foi a única coisa que ele inventou, foi a mentira. Ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele só sabe fazer isso. Só sabe fazer isso. Roubar, matar e destruir. Porque para outra coisa ele não serve. Porque para ele fazer alguma coisa ele teria que ser criador. E se ele fosse criador, ele seria o Senhor. Mas quem é o Senhor? É aquele que criou tudo e todas as coisas. Então o que acontece? Qual é a chance do diabo? Nenhuma. Zero. Nem se compara. Mas nós temos alguma coisa que nós podemos comparar. E o que nós comparamos é a unção do Espírito de Deus que está sobre a nossa vida. Restauração de unção, restauração de comunhão com Deus, restauração do poder dele que está em nós. Nada se compara. Aquele homem que estava tão desanimado, ele estava tão decepcionado, diz aqui, e disse assim, o Senhor disse, levantou-se com o que ele comeu e bebeu, com a força da comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até o Monte Horebe, o monte de Deus, e ali, ele entrou numa caverna. Ele entrou numa caverna. Lembra que eu falei domingo aqui? O noivo sai da sua recâmara, a noiva sai do seu tálamo. E nós temos uma especialidade de entrar em cova. Quando Gideão estava lá correndo, colhendo, malhando, aonde que estavam os filhos de Israel? Subiram os montes, cavaram buracos e entraram dentro e se esconderam. O ser humano tem uma especialidade, faz um toque de convocação. Ele tocou, os homens desceram a montanha e vieram e se apresentaram. Agora diz, quem tiver com os covardes, os medrosos, volte para trás. Os homens voltaram tudo para os buracos que eles tinham cavado, subiram o monte, entraram no buraco e ficaram escondidos lá dentro. Nós temos uma facilidade em se esconder. Nós temos uma especialidade em entrar em cavernas, entrarmos dentro dos templos e ficarmos presos ali dentro, trancafiados ali dentro. Por quê? Porque achamos que o que nós temos não é o suficiente para nós confrontarmos com o que existe lá fora. Isso é falta da nossa visão de unção, visão espiritual, daquilo que nós recebemos, daquilo que foi nos dado, daquilo que foi nos colocado. Quando nós lemos na palavra, a unção quebra o jugo, diz a palavra, desmiuça o jugo. Então o que acontece? Eu gostei dessa palavra aqui. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. E o Senhor disse para ele assim: que fazes aqui, Elias? Tira o nome do Elias e põe o seu nome. O que faz aqui? Deus está perguntando para você: o que você está fazendo aqui? Não sei. O que você está fazendo aqui? Aí vem, irmãos, ele comeu o pão, bebeu a água, teve força para caminhar 40 dias, só que teve uma coisa: depois que ele andou os 40 dias, o que aconteceu? Parece que a gasolina acabou do tanque, o motor parou novamente. Sabe o que Deus quer que a gente entenda, irmãos? Que aquele que deu, Ele tem mais. Ele tem mais. Eu vou no posto, eu abasteço o carro, eu encho o tanque, e eu vou andando. Na hora que eu vejo que o ponteiro está lá embaixo, eu sei que eu posso chegar no posto e falar assim: ponha mais, porque eu sei que lá tem mais.
E posso andar sem medo, por quê? Porque quando eu voltar lá, vai ter mais. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre que eu precisar, eu vou lá. Preciso no posto. Por quê? Porque eu estou precisando de combustível. E por que espiritualmente nós não somos assim? Será que nós não temos uma marcação no nosso coração que diz: eu preciso de unção? Eu preciso mais dessa unção, eu preciso mais, eu estou necessitando, eu preciso buscar mais o Senhor, a face do Senhor, receber mais da sua presença, da sua unção, do seu Espírito. Isso chama-se renovação. A Bíblia fala: sem lenha o fogo apaga. Então, se você quer manter o fogo aceso, vai pôr mais lenha. Aí o que acontece? O que você faz aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Esse é o nosso perigo, irmão. Esse é o nosso perigo. É a gente achar que a gente está fazendo tudo certinho. A gente está escondido, trancafiado, com medo, assustado, aterrorizado, e ainda diz: olha, Senhor, eu tenho sido zeloso, eu faço tudo certo, o que o Senhor quer que eu faça direito. Eu tenho sido zeloso, eu vou na igreja, eu dou o meu dízimo, eu dou minha oferta, eu leio a Bíblia, eu oro, eu busco ao Senhor, eu tenho fé no Senhor, eu confio, eu sei que Jesus vai voltar, vai haver arrebatamento, eu sei de tudo isso, eu tenho guardado a minha fé, mas a gente está trancafiado. O que você está fazendo? O que você faz aqui? O que você faz aqui? Sabe, Senhor, a pior coisa que temos é quando a gente começa a culpar os outros. Quando nós perdemos a nossa visão, a gente culpa o outro. Sabia disso? Porque aquele que está buscando, ele está recebendo, e aquele que cessa, que perde esse despertamento espiritual, aquele que está necessitando de um renovo espiritual, ele começa a olhar os outros. Aí ele fala: sabe o que acontece, Senhor? Os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só sobrou eu, só tem eu. O resto do mundo desanimou, desviou, afastou, ninguém quer nada, ninguém quer buscar o Senhor, as pessoas afastaram, derrubaram os teus altares, todos seguiram após Baal, os teus profetas foram mortos, só sobrou eu, só tem eu. Já viu falar que uma andorinha não faz verão? Precisa de um bando de andorinha? E a gente começa a comparar o reino de Deus com a andorinha, e achando que precisa de bastante. E Deus provou para Gedeão que ele não precisava de bastante. Chama aí, veio 30 homens, não preciso disso tudo. Dispensa, ficou 3.000, eu não preciso disso tudo. Dispensa, ficou 300. Mas o que faz com 300 homens? Quem é o doido que vai na guerra com 300 soldados? Pode ir, porque eu sou contigo. Essa guerra é minha, e eu sou o Senhor das batalhas. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu te darei a vitória. Deus quer mostrar, irmão, que Ele não precisa de um bando de andorinha que faz verão, mas Ele não precisa de um monte para fazer aquilo que Ele pretende. Ele precisa, sabe do quê? De pessoas cheias do Espírito de Deus. E Ele disse assim: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Sai para fora. A palavra igreja, eclésia, significa sair para fora, saída para fora. Igreja, sai para fora. Deus não quer ninguém preso, ninguém escondido, ninguém dentro de caverna. Sai para fora e vem na presença do Senhor, que o Senhor quer falar contigo. Estou precisando de uma renovação. Eu estou precisando de um reavivamento.
Eu estou precisando de uma unção preciosa do Espírito de Deus. Então o que acontece? O que a gente entende por unção? O que a gente entende por avivamento? O que a gente entende por despertamento? Passava um grande e forte vento. Aí a gente já lembra em Atos capítulo 2. Se começou a soprar, começou a ventar, a gente já fala assim, é Atos 2. E veio sobre ele um vento veemente, e encheu aquela casa e distribuiu entre eles línguas de fogo. Ah, no vento é o Senhor, agora vem. Ele disse, mas o Senhor não estava. Tá bom. Aqui diz um vento que fendia os montes e quebrava as penhas, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento vem um terremoto. Ah, eu estou esperando um avivamento, estou orando, eu quero que Deus faça dar um tremor, faz balançar, fazer um... Mas aqui diz assim, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo. Opa, fogo é de Deus. Há 30 anos atrás já começava, essa vigília hoje vai pegar fogo, irmão. É fogo de Deus, é fogo aqui, é fogo do altar. E todos os corinhos que a gente cantava era de fogo, né? O poder de Deus é fogo. E daí para fora, né? Que fogo é esse em volta do altar? E era só corinho de fogo, e fogo, por quê? Porque fogo é avivamento, porque fogo tem Deus, e fogo vem de Deus, e fogo é de Deus, e é fogo para cá, e é fogo para lá, mas a Bíblia diz assim, porém também o Senhor não estava no fogo. Significa o quê, irmãos? Que unção não é apenas nada que nos dá motivação, emotivo. Deus está falando assim, eu quero colocar uma coisa sobre o meu povo, eu quero colocar uma coisa sobre a minha igreja, eu quero colocar uma coisa sobre os meus filhos, que vai mais do que emoções, vai mais do que apenas um momento que vai ficar na história na nossa vida. Você foi na vigília? Fui, irmão, mas que benção, que maravilha, olha, a vigília foi uma benção. É uma unção, é um fogo, é um poder, é uma maravilha. E você vai na igreja hoje, mano, estou tão cansado, passei a noite orando, acho que eu nem vou na igreja hoje, estou cansado. Mas antigamente a gente ia na igreja, virava a vigília, de sábado para domingo, virava orando. Domingo, chegava em casa, tomava um banho, um café e ia para a escola dominical. Não ia dormir, falou, agora eu orei a noite inteira, amanheci orando, agora tem que dormir. Não, ia para a escola dominical. Por quê? Porque era unção demais para dormir. Eu quero ir na igreja, chegava lá, era uma bênção. E tinha dia que a escola dominical chegou o dia de acabar 12:30. Mas todo mundo estava lá, foi batizado com o Espírito Santo. Ninguém queria ir embora. Aí chegava em casa, almoçava. Você vai dormir, irmão? Mas não tem uma visita para fazer lá? Tem uma pessoa lá que está perturbada, endemoniada, né? Já que queria se matar, suicidar, mas não pode dormir não, né? Tem que fazer essa visita. E hoje é tão fácil, né? Porque hoje a gente pega o carro e vai, mas naquele tempo tem que pegar um ônibus. Até pegar um ônibus, ir lá, fazer a visita. E às vezes tinha que pegar 2 ônibus, tinha que pegar um e ir até a estação, depois o outro da estação até em casa. Aí chegava lá e falava assim, e agora? Agora é tomar um banho e ir para o culto. E era uma vez? Não, era todo final de semana, era assim. Mas era uma bênção. Porque também quando chegava num lugar assim, entrava assim, já ia manifestando demônio. Já iam as pessoas sendo curadas. Por quê? Porque tinha unção, tinha poder, tinha virtude. E aquelas pessoas que queriam se matar, agora iam para a igreja também, queriam servir o Senhor. Porque sabíamos que tinha uma coisa que era maior do que o que o demônio estava fazendo. O diabo está destruindo aquela família, mas nós temos algo que é maior. É que nem Pedro e João,
me dá ouro, me dá uma esmola, me dá uma ajuda. Ele disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas tenho algo que é muito mais do que isso. Tem algo que é muito mais valioso do que isso. Não tem dinheiro que pague a unção que está na minha vida. Eu digo para você, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, caminha. E o homem andou lá, levantou, pulou, gritou, louvou, adorou o Senhor. E aí, precisamos de uma renovação. Por quê? Porque depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Sabe, irmãos, nós temos que aprender uma coisa, irmão. Tudo passa. Todos os modismos passam. Tudo aquilo que os homens estão pensando em fazer, eu estou pensando em fazer uma campanha de avivamento. Já não tem nem o que inventar mais. Eu não sei nem o que inventar mais de campanha. Já não sei nem mais o que inventar para promover alguma coisa. Mas a unção não é nada que se invente, é aquilo que é a palavra do Senhor. Quando Deus fala, a voz de Deus é manso, é suave. Imagine alguém que está atormentado, desesperado, triste, angustiado, e ele ouve uma voz assim. Ele só ouve gente que fala com ele: você não serve para nada, você não presta para nada, você não tem mais jeito, você não tem mais condição, é melhor você desaparecer, é melhor você sumir, ninguém mais gosta de você, ninguém quer mais você. Por onde ele vai, ele é desprezado, e de repente ele ouve uma voz única, tão mansa, tão suave, que Jesus disse: aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. E aquela voz que fala assim: vinde a mim, todos vós, e eu vos aliviarei. Mas ninguém quer ele fala: o que vem a mim, eu não lanço fora. É só a voz de Jesus que pode dizer isso àquele que está todo mundo falando assim: esse cara só dá prejuízo, só dá trabalho. Os vizinhos não gostam dele, ninguém gosta, ninguém quer mais ele, mas Jesus quer. E por que Jesus quer? Ninguém quer este estropício, e Jesus fala assim: eu quero. Mas por quê? Porque eu coloco nele a minha unção, e vou fazer ele o homem mais movido pela minha presença e pela minha unção que existe na face da terra. Porque agindo eu, ninguém impedirá. Jesus começa a olhar e falou assim: pensou a minha unção na vida dele? Que testemunho, que testemunho que essa vida vai ter? Mais um pouco. E sucedeu que, ouvindo, Elias envolveu-se o seu rosto em sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o Senhor não desiste, viu? Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não muda. Eu mudo, você muda, Deus não. Todo dia Deus visitava o Éden. Adão, eis-me aqui, Senhor. Outro dia: Adão, eis-me aqui, Senhor. E outro dia: Adão, eis-me aqui, Senhor. E até que chegou o dia que Adão fez o quê? Caiu, pecou, desobedeceu, desonrou a Deus. E Deus podia falar assim: agora eu não vou mais. Mas Deus não muda. Deus fez tudo o que ele fazia. Deus foi lá, visitou o homem e diz: Adão, onde está você? Só que aquele dia Deus não ouviu: eis-me aqui, Senhor. Foi um silêncio. E Deus chamou: Adão, onde você está? Não tem resposta. Adão, onde você está? Daqui a pouco ouviu uma voz: eu estou aqui, Senhor.
Vem para fora. Vem para fora desse mato, dessa folhagem, dessa floresta que você está. Vem para fora, sai para fora. É difícil sair para fora. É difícil vir para a presença do Senhor. Então ele pega ramas, folhagens, e se cobre todo, e se envolve todo naquela folhagem, e apresenta-se ao Senhor. Aqui Elias não se envolveu em folhagens, mas pegou o manto dele, se envolveu e veio para a presença do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Tá bom. Elias, o que você está fazendo aqui? Deus está perguntando para você, o que você está fazendo aqui? Sabe, Senhor, o que acontece? Os homens da terra quebraram seus altares, derrubaram os altares, agora amam a Baal, mataram seus profetas, todos eles, ninguém quer mais saber do Senhor, só sobrou eu. Elias, presta atenção. E Deus está falando com muitos Elias hoje. E Deus está dizendo, presta atenção, Elias, o que eu vou dizer. Vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, pelo teu caminho. Vem e unge Azael rei sobre Síria. Também Jeú, filho de Nissi, ungirás reis sobre de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quando você está achando que não tem ninguém, há de ser que quem escapar, e esse quem escapar, ele está falando de Jezabel, está falando de Acabe e está falando dos seus seguidores. Há de ser que quem escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Só para você não esquecer, e para você saber, também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou os seus altares. Sabe, irmãos, quando a gente acha que não tem mais nada, Deus fala assim, você não sabe das coisas. Sabe por que você está nessa situação? Porque você não sabe das coisas. Então, quando tem, eu estou dizendo que Deus quer nos dar um tempo de entendimento, um tempo de revelação, porque até então Elias achou que ele era sozinho. A última Coca-Cola quente no deserto, só sobrou eu, e não tem mais ninguém. E aí? Saiba você que ainda tem em Israel 7.000 homens que nunca dobraram o seu joelho a Baal e nunca beijou seus altares. Esses homens são meus, adoradores. Aí sabe o que ele falou? Vai, porque a unção que está sobre você é a unção de ungir reis e de estabelecer sacerdotes. É unção para levantar profetas. Deus está dizendo isso. Se você souber a unção que está sobre a sua vida, não, mas eu estou meio desanimado, Senhor, eu estou porque acho que o povo não quer nada, ninguém quer, saiba que eu existe sobre a face da terra, adoradores, que se prostram diante de mim, que me buscam, que me amam e que me adoram. E saiba você que a unção que está sobre você é a unção de levantar profetas, de levantar reis, estabelecê-los. Só para nós encerrar. Ele saiu dali, ele não seguiu a ordem, o cronograma que Deus deu.
ungirá Azael, ungirá Jeú e ungirás Eliseu. Sabe por quê? Porque a unção, guarda isso no seu coração. A missão de Elias permanece na terra. A unção de estabelecer reis, de apontar para reis, está ainda na terra até hoje. Vou dizer isso. Ele poderia ir lá levantar rei. Não. Eu vou primeiro levantar profeta. Por quê? Porque profeta unge rei. E rei não unge profeta. Está entendendo? Vou dizer de novo. Eu vou levantar profeta, porque profeta aponta para rei. E rei não aponta para profeta. Então ele saiu e foi procurar Eliseu. Eliseu é um homem temente a Deus. Deus estava com os olhos sobre ele, e ele está no campo, lavrando a terra, com um arado de terra, engatado no boi, e ele está indo, trabalhando na terra. Preste atenção, Elias vem sobre ele, andando na direção dele, encontrar com ele, e quando Elias chega diante dele, Elias faz o quê? Só passa a capa sobre ele. Passou a capa sobre Eliseu e Eliseu parou. Aquela unção tocou, penetrou, atingiu a alma, o coração, o espírito. Eu entendi o seu recado. Espera aí que eu vou beijar meu pai e a minha mãe, despedir deles, vou voltar aqui, vou pegar o meu arado de madeira, vou queimar ele, vou assar essa carne, vou matar o boi e vou dar para os pobres, as pessoas necessitadas, e eu vou te seguir. Não sei para onde, mas o chamado, o Espírito, a unção está sobre mim, eu já estou entendendo. Irmãos, a unção faz entender. A unção faz entender. Quando você tem unção, e quando você transfere essa unção para alguém, a palavra de Deus fala o quê? Que o Espírito de Deus testifica no coração do pecador. Convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito estabelece, é Espírito de adoção, pelo qual se chama Deus de Pai. Aí a pessoa fala: meu Deus, meu Pai. Mas esse não era um bandido? Não era um malfeitor? Não era? Era. Mas agora ele recebeu o Espírito de Deus. Agora ele nasceu de novo. Agora ele é uma nova criatura. Agora nele também está a unção de fazer outros. Jesus disse assim, que nós devemos ir por toda parte e fazer discípulos. Foi o que Elias fez. Levantou um discípulo. Depois disso, Elias foi elevado aos céus. Veio o carro de fogo, separou os dois, um redemoinho, e levou. Ficou Eliseu no lugar de Elias. E Eliseu recebeu a ordem do Senhor: vai, unge Azael rei, unge Jeú a rei. E pelo ministério de Eliseu, esses dois reis foram levantados. Deus tinha um plano, e o plano de Deus era destruir Jezabel, Acabe, os adoradores de Baal, destruir os altares de Baal. E isso aconteceu. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que esta unção está sobre a igreja. A unção, quando João Batista veio
no espírito de Elias, na unção de Elias, a unção que está sobre a terra, essa unção veio sobre João Batista. E sabe o que ele fez? Apontou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Esta unção aponta para Rei. A unção de Elias está não somente sobre a vida de João Batista, mas de todos aqueles que o Senhor tem chamado. A unção que Ele está sobre você, sobre mim, é para a unção que aponta, estabelece Rei. E que Rei você vai estabelecer? Tinha um irmão que teve lá na terra do Iraque, quando estourou aquela primeira guerra. Não podia vir embora, estava trabalhando lá, não podia vir embora. E ele ficou preso lá, não podia vir embora. Ele disse: eu vim aqui para trabalhar. Trabalhar não pode porque parou tudo, por causa da guerra. A única coisa que eu posso fazer além de trabalhar é anunciar o reino do Senhor Jesus Cristo, num país muçulmano. E ele chegava para as pessoas e dizia assim: Jesus é o Rei. Jesus é o Rei dos reis e é o Senhor dos senhores. E muita gente disseram para ele assim: cuidado com o que você fala, porque se o rei Saddam souber que você está falando que existe outro rei aqui no Iraque, não vai sobrar você. Você vai morrer, tenha certeza disso. Ele ainda está até hoje pregando, apontando para o rei, dizendo: Jesus é o Rei dos reis, e o rei Saddam já não está mais aqui. Foi enforcado, foi morto. Significa o quê, irmãos? Que o reino que você aponta, através da unção que você recebe, a unção que está sobre nós é para apontar o rei. E o rei que nós apontamos, quem que é? O Rei Jesus, o Rei dos reis, o Rei das nações. É esta unção. Restaurar esta unção é renovar em nós, estabelecer em nós aquilo que nós vamos apontar. Elias não fez, mas a unção dele passou para Eliseu, e Eliseu fez. E a unção de Elias passou também para João Batista, e com certeza esta unção está até hoje sobre a terra, sobre a face da terra, sobre todos aqueles que recebem a unção para apontar para o Rei dos reis, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos renovar espiritualmente? Estou sem força, estou sem ânimo, vou entrar num buraco. Sai para fora. O que você está fazendo aqui? 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 Por que você acha que Deus ainda mantém você na terra? Por quê? Porque a unção está em você. A unção. Irmãos, nada resiste à unção do Espírito de Deus. E essa unção está em nós. Quando Jesus disse assim: vocês irão até os confins da terra, você acha que você tem uma palavra que convence alguém? Vai fazendo a cabeça dos outros, vai falando. Não. Ele falou: você nem saia da cidade, nem comece nada, se não vier sobre você o Espírito de Deus, o poder do alto. Porque é só através dele. É ele quem vai convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Vamos colocar de pé. É tempo de renovo. É tempo. Talvez você não vai encontrar o Senhor no terremoto, nem na tempestade, nem no vento, nem no fogo. Mas tenha certeza que quando você ouve a palavra, e quando você busca Deus na palavra, Deus fala. Deus está na sua palavra. Deus está falando, a voz tão mansa, tão suave. Uma voz que diz a você que Ele o ama. O Senhor te ama. Ele te ama.
Ele te ama. Um Deus que ama o pecador, um Deus que ama o malfeitor, um Deus que ama. Oh Deus maravilhoso. Oh Senhor, derrama esta unção sobre a tua igreja, Senhor. A unção, Senhor, que nos leve até os fracos, os doentes, os necessitados, os caídos. Oh meu Deus, quantas pessoas estão morrendo agora, Senhor. Estão morrendo no seu pecado, morrendo nos vícios, morrendo, Senhor, na iniquidade. Oh meu Deus, unja cada um de nós, Senhor, como um atalaia. Unja a nossa voz, Senhor, porque quando ouvirem a nossa voz, não vai ser uma voz apenas, mas uma voz emitida na unção do Espírito. Quando o anjo disse, Senhor, para Gideão, toque a trombeta, e ele disse, é só uma trombeta. E as pessoas não vão dar importância quando me virem tocar essa trombeta. Toque a sua trombeta. Nem Gideão sabia que viriam tantos homens. Todos ouviriam aquele toque. Era um chamado do Senhor. Não era Gideão que chamava, mas era o próprio Deus que o chamava. E não tem como resistir, não tem como recusar o chamado de Deus, através da unção do Espírito de Deus. Oh Senhor, quando Elias passou aquela capa, não tem como resistir, não tem como rejeitar. Eu entendi, agora a unção está em mim, ela fala, não precisa de palavras. A unção substitui palavras, não precisa de palavras, porque somente a unção foi suficiente para manifestar aquele chamado. Um chamado que estou disposto a deixar tudo, abandonar tudo, a largar tudo e seguir-te. Eu entendo o chamado, eu recebo o chamado, eu ouço o chamado, eu compreendo o chamado, porque a unção traz entendimento, a unção traz revelação, a unção traz restauração, a unção traz reconhecimento. Oh meu Deus, a unção compreende, faz nós compreendermos o nosso chamado. Eu sei o que eu tenho que fazer, porque o Espírito testifica no meu coração. Oh Senhor, oh Espírito Santo, vem sobre a tua igreja, vem sobre os teus filhos, o teu povo, Senhor, e que nós possamos, a tua unção venha nos ensinar. A tua palavra diz, não é necessário que ensine, porque o Espírito que está em vós, a unção que está em vós vos ensina, vos fala. Ela fala por nós, ela fala com nós. Oh meu Deus, estende as tuas mãos agora, Senhor. Traz uma restauração. Cura, Senhor, espiritualmente. Talvez nós estamos aqui como Elias. Estamos, Senhor, estamos festejando a vitória, a conquista, o fogo que desceu. Estamos festejando, Senhor, o avivamento que veio e derramou fogo no altar. Estamos, Senhor, celebrando que os 450 profetas de Baal foram derrotados, foram mortos. Mas, Senhor, ainda tenho medo, ainda tenho, Senhor, a tristeza, a angústia. Oh meu Deus, é tempo, Senhor, de nós deixarmos o medo, de nós deixarmos, Senhor, tudo aquilo que nos faz, Senhor, afastados de Ti, Senhor, aquilo que impede nós de compreendermos o que você faz aqui, Elias. O que você faz aqui, Elias? Eu sei o que eu tenho que fazer. Agora Elias diz, eu sei, Senhor, que existe uma unção em mim, que não preciso nem de usar palavras. Basta, Senhor, se eu tocar a minha capa,
a unção falará. Existe unção, existe mover, existe poder, existe autoridade, existe chamado, existe, Senhor, um mover grande do céu sobre a unção, e esta unção venha sobre a tua igreja, e esta unção venha sobre o teu povo, a unção, Senhor, que nos fará levantar nas trevas aos pecadores e apontar o dedo e dizer: ali está o teu rei, ali está o teu Senhor, a Ele você deve servir, a Ele você deve adorar, a Ele você deve receber, porque somente Ele entregou a vida na cruz, morreu, espinhos, coroa de espinhos, os cravos, derramou o sangue, e mesmo depois de morto, desceu às profundezas do inferno, para tomar das mãos de Satanás todo o jugo que podia estar sobre você. Só um pode ter feito isso, e vamos apontar para Ele e dizer: é Ele, o Rei dos Reis, é Ele, o Senhor dos Senhores, é Ele, o Filho do Deus Altíssimo. Somente a Ele adorarás, somente a Ele, só Ele é um mediador que nos liga até o Pai. Oh meu Deus, dá-nos esse Espírito que nos fará, Senhor. Oh meu Deus, faltou esse Espírito a Pedro, quando Pedro negou o Senhor. Eu não sei quem Ele é, eu não conheço, não me confunda achando que eu posso identificar. Para mim Ele é um estranho, eu não conheço. Mas quando Pedro recebe esta unção, ele disse: Ele é o Filho do Deus Altíssimo, Ele é o meu Senhor, é o meu tesouro, é a minha vida, eu não posso viver sem Ele. E por onde eu passo, eu vou apontar o dedo para Ele e dizer: Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Rei das nações, é o Rei de Israel, é o Rei de todo aquele que nele crê. Ó Pai, estende as tuas mãos e traz a tua bênção, a tua vitória para o teu povo e para a tua igreja, em o nome do Senhor Jesus. Receba esta unção agora. Receba a unção, receba esta unção que vem do céu, este poder que vem do alto, receba esta unção que vem do Espírito de Deus. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre, amém. Graças a Deus.